A caneta tremeu na mão de Celina quando assinou o último papel. O som do carimbo do tabelião ecoou seco na sala silenciosa. 78 anos de vida, 43 de viuvez, e tudo o que ela construiu ao lado do falecido Armando, a casa de 3 quartos na Vila Aurora, a poupança guardada centavo a centavo, o terreno herdado no interior, agora pertencia a um estranho. Ou pelo menos era assim que seus filhos chamariam Jonas. A secretária do cartório olhou para ela com uma mistura de pena e curiosidade. Celina não desviou os olhos. Guardou a via do documento na bolsa de couro gasto, levantou devagar, ajeitou a bengala e saiu pela porta de vidro sem olhar para trás. Lá fora, o sol da tarde batia forte no asfalto quente. Ela parou na calçada, respirou fundo, sentiu o cheiro de pão da padaria ao lado misturado ao diesel dos ônibus. E sorriu. Pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Mas como Celina Aparecida dos Santos, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em coque baixo, viúva de um metalúrgico, mãe de 3 filhos criados com sacrifício, chegou até aquele cartório como uma mulher que passou a vida inteira cozinhando para a família, lavando roupa no tanque até os dedos sangrarem, guardando moedas em latas de biscoito para pagar escola particular, decidiu entregar tudo a um rapaz que conhecia há menos de 2 anos? A história começa 6 meses antes, numa manhã de sábado comum. Celina acordou cedo, como sempre. O corpo doía mais que o normal. Aquela dor surda nos joelhos, apontada nas costas ao se levantar da cama. Ela arrastou os pés descalços pelo chão frio até a cozinha. A casa, antes cheia de vozes e barulho, agora vivia num silêncio pesado que ela já não sabia se era paz ou abandono. Os filhos, Marcos, Patrícia e Andréia, tinham suas vidas, suas casas, seus problemas. As visitas eram espaçadas, marcadas no calendário como obrigações que ninguém gostava de cumprir, mas que aliviavam a consciência. Foi Marcos, o mais velho, quem sugeriu contratar um cuidador. "Mãe, a senhora não pode ficar sozinha. E se cair? E se passar mal?" Celina resistiu no começo. Não precisava de babá. Mas uma queda no banheiro, 3 horas deitada no chão gelado esperando Patrícia atender o telefone, mudou sua cabeça. Jonas chegou numa segunda-feira de março. 32 anos, magro, alto, cabelo crespo curto, cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Chegou tímido, com uma mochila surrada e um sorriso cuidadoso. Ele se apresentou na porta, apertou a mão dela com delicadeza e perguntou se podia entrar. Nos primeiros dias, Celina o observava com desconfiança. Jonas cozinhava sem reclamar, varria a casa cantarolando baixinho, separava os remédios dela nas caixinhas organizadoras, sem nunca errar um horário. Ele conversava pouco, mas ouvia muito. Ouvia as histórias que ela contava sobre Armando, sobre os tempos da fábrica, sobre as festas de aniversário das crianças. Ele não interrompia, não olhava o relógio, não suspirava com impaciência. Celina tinha diabetes tipo 2 havia 15 anos. O diagnóstico veio como um soco no estômago, logo depois da morte de Armando. Os médicos explicaram os números. Glicemia em 280 miligramas por decilitro, hemoglobina glicada acima de 10. Mas ela só entendia que sua vida tinha mudado. Nada de brigadeiro, nada de bolo de fubá, nada dos docinhos que ela fazia para vender nas festas da igreja. Jonas aprendeu rápido. Ele cozinhava frango grelhado com tempero caseiro que cheirava a alecrim e alho. Fazia saladas coloridas, preparava suco de maracujá sem açúcar que ela bebia fazendo cara feia, mas bebia. As visitas dos filhos eram sempre iguais. Patrícia chegava apressada, ficava meia hora, falava do trabalho, dos problemas com o marido e ia embora. Andréia trazia os netos, mas passava o tempo todo no celular enquanto as crianças corriam pela casa quebrando o que encontravam pela frente. Marcos aparecia de 15 em 15 dias, dava uma volta pelos cômodos como quem faz inspeção, perguntava se estava tudo bem e saía. Ninguém se sentava na mesa com ela, ninguém perguntava como foi a semana. Ninguém notava que ela tinha feito progressos. A glicemia estava controlada, tinha perdido peso, caminhava mais. Um dia, Celina pediu a Jonas que fizesse um almoço especial. Tinha convidado os 3 filhos, as noras e o genro. Queria reunir todo mundo como nos velhos tempos. Jonas caprichou.
Preparou uma picanha suculenta, farofa crocante, vinagrete fresquinho, arroz soltinho. Mas para Celina, ele fez à parte: frango grelhado com legumes no vapor e salada. Ela pediu em voz baixa, quase envergonhada: "Sem açúcar, Jonas! Nada com açúcar!" Ele acenou que sim, tocou de leve no ombro dela e voltou para o fogão. A mesa estava posta quando todos chegaram. Marcos veio com Karina, a esposa. Patrícia trouxe Roberto, o marido. Andréia apareceu com Maurício e os 2 meninos. A casa encheu de vozes, risadas, barulho. Celina sentiu o peito aquecer. Talvez dessa vez fosse diferente. Talvez eles vissem que ela estava bem, que estava tentando, que merecia mais que 15 minutos de visita protocolar. Sentaram à mesa. Jonas serviu a todos, silencioso e eficiente. Colocou o prato de Celina à frente dela. A louça antiga, a mesma que ela usava há décadas, agora com comida diferente. Marcos foi o primeiro a notar. Ele inclinou a cabeça, olhou para o prato da mãe, depois para o próprio. "Mãe, por que a senhora não está comendo a picanha?" Celina respirou fundo. "Pedi para o Jonas fazer algo sem açúcar para mim. O doutor falou que eu preciso cuidar." Silêncio. Então Karina começou. Uma risadinha abafada. "Sem açúcar? Mãe, mas isso aqui não tem açúcar. É almoço, não sobremesa." Patrícia entrou na conversa. "Ai, mãe, a senhora tá ficando paranoica." "Açúcar é no brigadeiro, no bolo. Carne não tem açúcar." Andréia revirou os olhos. Ela acha que tudo tem açúcar agora. Outro dia me ligou perguntando se podia comer banana. Roberto soltou uma gargalhada. "Banana! Claro que pode, sogra. É fruta." As risadas se espalharam pela mesa como fogo em mato seco. Marcos balançou a cabeça sorrindo. "Mãe, a senhora está exagerando. Diabetes não é assim, não. Minha colega de trabalho tem e come de tudo." Celina sentiu o rosto esquentar. As mãos tremeram. Ela olhou para o prato à sua frente, depois para os rostos ao redor da mesa. Os filhos que ela carregou no colo, que ela embalou nas madrugadas de febre, que ela vestiu com roupas lavadas à mão. Todos rindo, todos achando graça. Ela abaixou os olhos. Não disse nada. Comeu devagar, mastigando cada pedaço de frango como se fosse pedra. Jonas estava encostado na parede da cozinha, os braços cruzados, o rosto fechado. Ele viu tudo. Depois do almoço, todos foram embora. Marcos deu um beijo rápido na testa dela. Patrícia prometeu voltar na semana seguinte, mas Celina sabia que não voltaria. Andréia berrou com os meninos para saírem logo porque tinham outra festa para ir. A casa voltou ao silêncio. Celina ficou sentada na cadeira da mesa, olhando para os pratos sujos, as migalhas espalhadas, os copos meio cheios. Jonas começou a recolher tudo sem falar nada. Ela o observou. Ele lavou, secou, guardou cada peça no lugar. Depois sentou ao lado dela. "A senhora está bem?" Jonas perguntou baixinho. Celina assentiu, mas os olhos estavam úmidos. "Eles não entendem, Jonas. Acham que eu estou inventando. Acham que é frescura." Jonas ficou em silêncio por um momento. Depois falou devagar. "Diabetes não é frescura, dona Celina. A senhora sabe disso. E eu sei. Isso é o que importa." Ela olhou para ele. Ele não desviou o olhar. E ali, naquela cozinha cheia de sol da tarde, Celina percebeu algo que a feriu mais fundo que qualquer risada. Jonas, um rapaz que ela conhecia há meses, entendia sua dor melhor que os filhos que ela criou. As semanas seguintes foram iguais. As visitas continuaram espaçadas, mecânicas, vazias. Mas algo mudou em Celina. Ela começou a prestar atenção. Nas palavras, nos gestos, nas ausências. Patrícia ligava só quando precisava de dinheiro emprestado. Marcos aparecia para pegar alguma ferramenta guardada na garagem. Andréia deixava os netos para ela cuidar enquanto resolvia coisas importantes. Ninguém perguntava como ela estava de verdade. Ninguém notava que ela tinha emagrecido 5 quilos. Ninguém elogiava o fato de que ela não tinha tomado insulina em 2 meses. Jonas notava. Ele comemorava cada vitória dela. Quando a glicemia dela deu 110 miligramas por decilitro pela primeira vez em anos, ele fez um bolo de cenoura sem açúcar e acendeu uma velinha. Quando ela conseguiu caminhar até a padaria sozinha, ele aplaudiu e tirou uma foto. Ele estava lá. Todos os dias. Ele estava lá. Uma noite, Celina estava sentada na poltrona da sala, olhando as fotos antigas penduradas na parede. Armando sorrindo ao lado dela no dia do casamento. Os filhos pequenos fantasiados no carnaval. A casa cheia, viva, barulhenta. E agora?
Agora era ela, Jonas e o silêncio. Ela pegou um caderno velho que guardava na gaveta. Começou a escrever. Anotou cada visita, cada ligação, cada promessa não cumprida. Anotou as risadas. Anotou a indiferença. Anotou tudo. Jonas entrou na sala com uma xícara de chá. Ela fechou o caderno rápido. Ele fingiu não ver. Colocou a xícara na mesinha ao lado dela. Camomila. Para a senhora dormir melhor. Ela agradeceu. Ele foi embora. Celina segurou a xícara quente entre as mãos, sentiu o vapor subindo, o cheiro suave, e pensou: quando foi a última vez que um dos meus filhos me trouxe um chá? O almoço foi ideia de Marcos. Ele ligou avisando que ia levar todo mundo para visitar a mãe no domingo. Celina sentiu um frio na barriga. Não era visita, era inspeção. Eles vinham, comiam, reclamavam de alguma coisa e iam embora. Mas ela aceitou. Sempre aceitava. Jonas preparou tudo. A mesa estava impecável. Toalha limpa, louça boa, flores no centro. Ele fez o que Celina pediu. 2 cardápios. Um para a família, outro para ela. Sem açúcar, sem fritura, sem nada que pudesse transformar sua glicemia numa montanha-russa de medo. Quando todos chegaram, a casa se encheu de barulho outra vez. Karina trouxe uma torta de morango. Comprei na confeitaria cara, sogra. A senhora vai amar. Celina sorriu sem abrir a boca. Roberto abriu uma garrafa de refrigerante e serviu para todo mundo. Andréia reclamou do trânsito. Patrícia mostrou fotos das férias que tinha tirado em Búzios. Os netos corriam pela sala. Ninguém perguntou como Celina estava. Ninguém notou que ela estava com roupa nova. Ninguém viu que ela tinha pintado as unhas. Sentaram à mesa. Jonas começou a servir. Colocou a picanha, a farofa, a salada de maionese. Então trouxe o prato de Celina. Frango grelhado, brócolis no vapor, cenoura ralada, salada verde. Marcos franziu a testa. Mãe, por que a senhora não vai comer igual a gente? Celina sentiu o estômago apertar, mas respondeu firme. Pedi comida sem açúcar, filho. O médico falou que é importante. O que veio depois foi pior que uma tempestade. Karina largou o garfo e começou. Sem açúcar? Mas aqui não tem açúcar, sogra. É comida normal. Patrícia riu alto. Ai, mãe, para com isso. A senhora tá ficando neurótica. Diabetes não é assim, não. Roberto entrou na risada. É verdade, sogra. Minha tia tem diabetes e come de tudo. A senhora tá exagerando. Andréia revirou os olhos. É mania, gente. Ela acha que tudo tem açúcar. Outro dia me ligou perguntando se arroz tinha açúcar. Arroz! As gargalhadas explodiram. Marcos tentou segurar o riso, mas não conseguiu. Até os netos riram, sem entender o porquê, só seguindo os adultos. Celina ficou paralisada. O garfo travou no ar. O peito apertou como se alguém tivesse sentado em cima. As bochechas queimaram, os olhos arderam. Ela olhou ao redor da mesa. Todos rindo. Todos achando graça da mãe velha, da mãe doente, da mãe que estava tentando sobreviver. Jonas estava parado na porta da cozinha, os punhos fechados, a mandíbula travada, os olhos fixos nela. Celina abaixou a cabeça. Comeu em silêncio. Cada garfada era uma humilhação mastigada devagar. Quando todos foram embora, Celina ficou sentada na cadeira. Não se moveu. Não chorou. Só ficou ali, olhando para o vazio. Jonas limpou tudo, lavou os pratos, guardou as sobras. Então, sentou ao lado dela. A senhora não merece isso, dona Celina. Ela não respondeu. Ele continuou. A senhora tá fazendo tudo certo. A glicemia tá boa. A pressão tá boa. A senhora tá cuidando da saúde. E eles riram da senhora. A voz dele era baixa, mas firme. Isso não tá certo. Celina olhou para Jonas. Ele tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas por ela. Ela engoliu seco. Depois, levantou devagar. Foi até o quarto. Abriu a gaveta da cômoda. Tirou de lá um envelope grosso. Voltou para a sala. Sentou na cadeira de novo. Abriu o envelope. Dentro, papéis. Documentos da casa.
escritura do terreno, extrato da poupança. Ela espalhou tudo em cima da mesa. Jonas olhou sem entender. Dona Celina? Ela respirou fundo. Você sabe quanto vale essa casa, Jonas? Ele balançou a cabeça. Não sei, não. Ela continuou. 350 mil reais. Comprei com o Armando há 40 anos. Pagamos prestação por prestação. O terreno no interior vale uns 80 mil. A poupança tem 62 mil e algumas moedas. Tudo que eu e o Armando juntamos na vida tá aqui. Jonas ficou quieto. Ela olhou para ele. Na segunda-feira vou no cartório e vou passar tudo pro seu nome. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Jonas ficou branco. Dona Celina, a senhora não pode fazer isso. Eu sou só o cuidador. A senhora tem filhos, eles vão... Ela interrompeu. Eles vão o quê? Rir de mim de novo? Ignorar de novo? Me tratar como peso? A voz dela tremeu, mas não quebrou. Você tá aqui todo dia, Jonas. Você cozinha pra mim. Você me escuta. Você comemora comigo quando a glicemia tá boa. Você me trouxe chá quando eu tava triste. Você me respeita. Ela pausou. Meus filhos não fazem nada disso. E eu não vou deixar o que eu construí para quem não me merece. Jonas tentou argumentar. Disse que ela estava chateada, que devia pensar melhor, que os filhos iriam ficar furiosos. Mas Celina já tinha decidido. Na segunda-feira de manhã, ela acordou cedo. Vestiu a roupa mais bonita que tinha, pegou todos os documentos e foi ao cartório. Jonas foi junto, calado, nervoso. Celina conversou com o tabelião, explicou tudo. Assinou cada papel, cada firma reconhecida, cada transferência. Quando terminou, tudo estava no nome de Jonas Silva dos Santos. Ela não contou para ninguém. Guardou as cópias numa pasta e esperou. A bomba explodiu 3 semanas depois. Patrícia ligou furiosa. Gritou tanto que Celina teve que afastar o telefone do ouvido. Como a senhora pôde fazer isso? Passar tudo pro cuidador? Tudo? A senhora enlouqueceu? Marcos bateu na porta no dia seguinte. Entrou sem pedir licença, os olhos vermelhos de raiva. Mãe, a gente precisa conversar. Já. Andréia chorou ao telefone. Mãe, a senhora está sendo manipulada. Esse homem lavou a cabeça da senhora. Vamos derrubar isso na justiça. Celina ouviu tudo. Não interrompeu. Não gritou de volta. Quando todos terminaram de vomitar a raiva, ela falou. Calma, firme. Eu fiz o que eu quis, com o que é meu. Vocês não têm nada a ver com isso. Marcos bateu a mão na mesa. Nada a ver? Somos seus filhos! Aquela casa é nossa herança! Celina olhou fundo nos olhos dele. Herança se ganha com amor, Marcos. Não com obrigação. Patrícia começou a chorar. Mãe, a gente sempre veio aqui. Sempre cuidou da senhora. Celina soltou uma risada seca. Sempre? Vocês vinham 15 minutos, comiam e iam embora. Nunca perguntaram como eu tava. Nunca notaram que eu tava melhorando. Riram de mim quando eu pedi comida sem açúcar. O silêncio que caiu foi pesado. Andréia tentou mudar de estratégia. Mãe, a gente errou. A gente reconhece. Mas dá pra voltar atrás. Dá pra consertar. Por favor. Celina balançou a cabeça. Não dá pra voltar atrás. E eu não quero. Jonas me trata como gente. Vocês me tratam como peso. Marcos explodiu. A senhora tá dando nossa herança pra um estranho. Um moleque que apareceu do nada. A gente te criou? Celina levantou. Ficou de pé. Olhou para os 3 filhos. Eu que criei vocês. E esqueci de ensinar gratidão. Eles foram embora batendo portas. Ameaçaram processos. Ameaçaram cortar relações. Celina não se abalou. Jonas, que tinha ouvido tudo da cozinha, entrou na sala. Dona Celina, eu não posso aceitar isso. Eles são sua família. Ela segurou a mão dele. Família não é quem tem o mesmo sangue, Jonas. É quem fica quando tudo dói. As semanas seguintes foram difíceis. Os filhos tentaram de tudo. Ligaram para advogados. Tentaram provar que Celina estava senil. Levaram médicos para avaliá-la. Mas ela estava lúcida. Muito lúcida. Os laudos confirmaram. Capacidade mental plena. Decisão consciente. Os processos caíram. Os filhos pararam de ligar. Celina sentiu a ausência, mas não sentiu falta. Numa tarde de setembro, Jonas estava fazendo almoço. Celina sentou na cadeira da cozinha, observando. Ele temperava o frango com cuidado, cantarolando baixinho.
Ela respirou fundo. Jonas, você sabe por que eu tenho diabetes? Ele parou. Virou. Por causa do açúcar, né? Ela balançou a cabeça. Não, por causa de um doce. Ela contou então. 50 anos atrás, quando Armando ainda era vivo, quando os filhos eram pequenos, Celina fazia doces para vender. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Ela era conhecida no bairro. Um dia, uma cliente encomendou doces para uma festa. Muitos doces. Celina passou a noite inteira fazendo. Provou cada um para ter certeza que estava perfeito. Comeu mais que devia. Comeu demais. No dia seguinte, desmaiou. Foi ao hospital. Descobriram que a glicemia estava em 420 miligramas por decilitro. Diabetes tipo 2, disseram. Genética, disseram. Mas Celina sabia. Tinha sido o doce. O doce que ela fez para os outros, mas que a matou por dentro. Ela nunca mais fez doces. Nunca mais provou açúcar. E sempre que olhava para os filhos, lembrava. Ela tinha sacrificado a própria saúde fazendo doces para vender, para pagar escola, para dar vida melhor. E eles tinham rido dela por pedir comida sem açúcar. Jonas ficou em silêncio. Depois abraçou Celina. Ela chorou. Pela primeira vez em anos, chorou de verdade. Chorou pela vida que perdeu, pelas escolhas que fez, pelos filhos que criou, mas que não a conheciam. Chorou até secar. Quando soltou Jonas, ela sorriu. Obrigada. Ele balançou a cabeça. Por quê? Ela olhou pela janela. O sol batia nas árvores do quintal. Por me lembrar que eu ainda mereço doçura. Mesmo sem açúcar. Ele sorriu de volta. E voltou para o fogão. 6 meses depois, Celina estava sentada na varanda. A glicemia estava controlada. O peso adequado. A pressão estável. Jonas trouxe um copo de suco de maracujá. Ela tomou um gole. Fez cara feia. Ele riu. Eu sei. Mas faz bem. Ela revirou os olhos, mas estava sorrindo. Na casa ao lado, a vizinha acenou. Celina acenou de volta. A vida tinha ficado mais simples, mais silenciosa. Mas também mais honesta, ela pensou nos filhos. Às vezes sentia falta, mas logo lembrava. Saudade não apaga desrespeito. E herança não compra dignidade. Talvez um dia eles entendessem. Talvez não. Mas ela tinha feito sua escolha. E pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Celina olhou para Jonas, que estava regando as plantas. Pensou. Talvez a maior lição que ela aprendeu foi essa. Que amor não se mede em sangue. Que cuidado vale mais que nome de família. E que, às vezes, a melhor herança que podemos deixar não são bens materiais, mas a coragem de escolher quem realmente merece nosso coração. Mesmo quando dói. Mesmo quando o mundo não entende. Mesmo quando estamos sozinhos. Porque, no fim, somos responsáveis por quem amamos. E ela tinha escolhido amar quem a amou de volta. Talvez alguém que você conheça esteja vivendo isso agora. Talvez alguém precise ouvir que está tudo bem em escolher a própria dignidade. E talvez você precise pensar. Quando foi a última vez que realmente ouviu alguém pedir comida sem açúcar?